o meu conteúdo aqui é voltado para os experts. Mas Val, quem é expert? Expert é quem produz conteúdo. Quem tem uma área do conhecimento, domina essa área do conhecimento e está sempre no YouTube, no Instagram, nas redes sociais falando. O expert é aquela pessoa que tem a voz como seu instrumento de trabalho. Então, eu quero trazer para vocês vários tópicos voltados com o intuito de te ajudar a nunca perder a sua voz. Afinal, ela é o seu instrumento de trabalho. Então, bora começar! Hoje nós vamos falar sobre uma questão que é até contra-intuitiva. E eu quero trazer esse ponto para vocês porque eu observo que muitas pessoas acabam perdendo a voz e não conseguem ligar uma coisa na outra. Fala assim, capaz, logo eu. Não, eu falo dessa forma. E é sobre o que, Val? É sobre as pessoas que falam para dentro. Quando você fala para dentro, você está correndo um sério risco de perder a sua voz. Mas por que, Val? Qual é o problema de falar para dentro? E por que falar para dentro pode me fazer perder a voz? Quando você fala para dentro, isso significa que você faz muito esforço. Você tem muita tensão em toda essa região aqui de garganta. Consequentemente, você pode perder a sua voz. E uma das consequências de falar para dentro é que a outra pessoa, gente, ela não vai te entender. E aí você fica naquela, repete uma vez, repete uma segunda vez. Isso vai aumentando a sua tensão, seu nervosismo, que seu objetivo é ser compreendido por quem está te assistindo, por quem está falando com você. E quando você tenta, às vezes você tenta superar essa dificuldade de falar para dentro do jeito errado. E assim você só aumenta o esforço na sua voz. Eu sei que nesses encontros, principalmente quando a gente está assistindo algo ao vivo, ou até mesmo quem está vendo a gravação, eu sei que são muitos os obstáculos, mas eu separei aqui para vocês o melhor com relação ao meu conhecimento voltado às pessoas que falam para dentro. E como essa questão que é tão contra-intuitiva, às vezes a pessoa nem percebe, pode estar sendo o motivo, a causa de você estar fazendo esse esforço, cansando a sua voz e, consequentemente, às vezes você não perde a sua voz hoje, não perde amanhã, mas depois, no final de um desafio, no final de uma maratona, no final de um lançamento, você tem um comprometimento muito significativo da sua voz. Então, foca, traz a sua atenção, porque aqui eu vou te mostrar e você vai sair daqui sabendo exatamente o primeiro passo que você precisa dar para não perder a sua voz por conta aí, ó, de falar para dentro. Então vamos lá. Val, explica pra gente o que é falar para dentro. Gente, vocês já encontraram alguém? Você fala assim, mas não sei, eu não entendo o que essa pessoa fala. Aí a pessoa repete e você não entende ainda. A pessoa fala mais uma vez e você fica assim, meu Deus do céu, mas o que acontece? Dá vontade de dar um peteleco na pessoa? Eu fico assim, ó, agoniada quando eu quero falar com a pessoa e a pessoa fala assim pra dentro. Uma pessoa que fala pra dentro é uma pessoa que fala sem volume. Vou mostrar pra vocês. A pessoa que fala pra dentro é uma pessoa que faz uma live assim. Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É uma pessoa que não tem volume de voz, fala bem baixinho. É uma pessoa que não abre a boca para falar. Quando a pessoa fala para dentro, por que a gente diz, ó, essa criatura fala para dentro? Fala para dentro porque você não consegue fazer nenhuma leitura labial para te ajudar na compreensão daquilo que a pessoa está falando. E pensa o seguinte, a nossa leitura labial, quando a gente está assistindo um vídeo principalmente, ela é muito importante. Porque às vezes a pessoa tá lá cuidando de criança, fazendo almoço, varrendo a casa e às vezes ela te coloca numa TV ou até mesmo ela está dentro do ônibus, do transporte público, tá ali assistindo o seu conteúdo e às vezes ela não vai conseguir ter toda a atenção auditiva, te escutar totalmente. Mas quando tem uma legenda, às vezes, no seu vídeo, e quando tem a sua articulação, ela consegue ler os seus lábios, a compreensão daquele seu aluno com relação ao seu conhecimento vai aumentar muito. Então é legal a gente pensar nessas questões, porque você não só protege a sua voz quando você
abre a boca para falar, como também você facilita a vida de quem assiste o seu conteúdo, que é o seu aluno, que é o nosso objetivo. A gente quer que todo mundo entenda o que a gente fala. Outra coisa, né? Quando a gente fala para dentro, a gente não vai ter clareza. As pessoas, elas nunca vão compreender exatamente o que você está falando. Então é importante saber que quando você fala para dentro, você está falando sem volume, você não articula as palavras, é impossível fazer uma leitura labial e você compromete a clareza da sua mensagem. E nos tempos de hoje a gente precisa ter clareza. As pessoas não têm muito tempo para ficarem te ouvindo 1, 2, 3 vezes. Então falar para dentro gera todo esse comprometimento na sua comunicação e na sua voz também. Por quê? Porque quando você fala para dentro, você não vai jogar a sua voz. O que é falar para dentro? Não é você não consegue trazer a sua voz para o ambiente. A sua voz não vai ser captada pelo microfone do celular que está te gravando, por exemplo. E quando você tentar aumentar o volume, pelo fato de não abrir a boca para falar, porque você fala para dentro, o que vai acontecer? Você vai fazer um esforço muito grande. Então precisamos tomar muito cuidado. Se você é uma pessoa que fala para dentro, você fica ligadinha. Por quê? Porque se você fala para dentro, você aumenta muito o esforço na hora de falar, na hora de compartilhar o seu conteúdo, na hora de gravar o seu vídeo. Tá, Val? E o que acontece? Muita gente confunde falar para dentro com falar baixo. É totalmente diferente, gente. Não confunda. Falar para dentro é aquela pessoa que fala assim, uma pessoa que quase não abre a boca e o volume da pessoa que fala para dentro é baixo. Só que eu posso falar baixo e ser muito clara. Agora aqui eu diminuí bastante o volume da minha voz. Diminuí o volume da minha voz e, consequentemente, eu estou falando mais baixo, mas você consegue me compreender. Por quê? Porque eu estou articulando bem cada palavra. Não está para dentro, está para fora, para vocês entenderem. Então não confunda. E às vezes as pessoas falam assim, eu vou falar baixo para não fazer esforço. Gente do céu, da onde vocês tiraram isso? Vou falar baixo para não fazer esforço. Tem que tomar muito cuidado, porque se você fala baixo e não articula bem as palavras, o que você vai fazer é aumentar o esforço na sua prega vocal. Por quê? Porque você precisa trabalhar muito mais esse músculo vocal para você conseguir ter essa voz de qualidade. Falar baixo não é o mesmo que falar para dentro, e falar baixo não significa diminuir o esforço vocal. Para você diminuir o esforço vocal, para você superar essa dificuldade que é falar para dentro, você precisa trabalhar outras questões que eu vou falar aqui para vocês. A primeira delas é a respiração. Por quê, Val? Porque a nossa voz, ela é ar. Voz é ar. E se a tua respiração não está ajustada, não está equilibrada, o que significa, Val? Uma respiração ajustada, uma respiração que a sua prega vocal, ela não precisa fazer esforço. A sua respiração, ela vai te ajudar a falar, a transmitir a sua mensagem, a gravar o seu vídeo, gravar o seu CPL, o que você tiver que gravar, sem precisar fazer esforço na prega vocal. Uma respiração equilibrada é essa respiração que te dá todo o suporte, que você pode mudar o volume, pode jogar essa voz muito mais projetada, ou você pode diminuir o volume, que você não vai comprometer a questão do esforço na sua voz. Para a gente superar o aspecto de falar para dentro, a gente precisa da dicção, que é essa questão que eu trouxe para vocês, de abrir a boca, de articular as palavras, de falar para fora. E nós vamos precisar também da nossa ressonância. O que é a ressonância, Val? Se vocês colocarem a mão assim no rosto, vocês vão sentir que enquanto a gente está falando, o nosso corpo ele está vibrando.
Voz é onda sonora. A ressonância é quando nós direcionamos essa vibração para o lugar certo. Existem pessoas que direcionam a ressonância só no nariz. E aí é uma pessoa que fala com uma voz nasal. Existem pessoas que trazem uma ressonância puramente aqui no fundo da boca. Não é equilibrado. Então tem que tomar cuidado. Você que fala para dentro, às vezes você traz uma ressonância presa aqui na garganta. Uma pessoa que faz bastante esforço, sabe? Ela fala um pouco assim, você não entende muito o que ela tá falando. Por que ela tá falando assim? Porque a voz está presa, totalmente presa. Então, a ressonância é uma técnica que nos ajuda a equilibrar a nossa voz. Equilibrar entre a garganta, a boca e o nariz, que são as principais cavidades de ressonância no momento em que nós estamos compartilhando o nosso conhecimento, gravando um vídeo, falando com as pessoas. Então é importante vocês terem essa consciência que para superar essa questão do falar para dentro, a gente depende muito da nossa respiração, da nossa dicção e da nossa ressonância vocal. Eu gosto de falar sobre ressonância, principalmente sobre essa questão das pessoas que falam para dentro, porque para mim virou a chave com relação à dificuldade e como as pessoas que falam para dentro, elas acabam comprometendo a voz. É muito estranho, porque eu pensava assim, gente, na faculdade, estava lá nos meus últimos períodos da faculdade de fono, lá no Rio, no hospital universitário, e quando eu recebia esses pacientes que vinham com queixas vocais, ele vinha com prega, com nódulo, com várias questões, e quando eu dava uma analisada, chegava mais perto, eram pessoas que falavam para dentro. E como eu estava aprendendo, aí sabe, juntando uma coisa com a outra, e eu trabalhei durante muito tempo preparando as pessoas para falar em público, eu fui entendendo que a maioria das pessoas que tem um comprometimento vocal, e esse comprometimento ele vai gerar a perca da voz, está relacionado a essas pessoas que falam para dentro. Por quê, Val? Porque quando a pessoa fala para dentro, ela faz muito mais esforço para falar. Por quê? O que é a boca, né? A nossa boca é a nossa caixa de som. Quando nós abrimos a boca para falar, o que vai acontecer? A gente vai conseguir soltar essa voz, colocar essa voz para fora. Se você não abre a boca, você precisa fazer muito esforço para falar. Se você não tem uma boa organização respiratória, se você não sabe perceber a sua respiração para ela te ajudar a dar esse impulso na sua voz, você vai sobrecarregar as suas pregas vocais porque você fala para dentro. E quando você sobrecarrega as suas pregas vocais, você vai gerar um cansaço na sua voz. E esse cansaço pode gerar uma tensão que vai trazer várias consequências. E a pior delas é você perder a sua voz. Então, quando eu consegui fazer essa ligação, para mim ficou muito claro e eu comecei a tratar esses pacientes de uma forma diferente. Como assim, Val? Eu comecei a tratar outros elementos, que é a respiração, a dicção, a ressonância, e aí a última coisa que eu desenvolvo com eles são os aspectos vocais. Porque se você não tiver uma boa respiração, uma boa dicção e trabalhar bem a sua ressonância, você vai acabar comprometendo a sua voz. Então, essa é a história de como que eu entendi o que estava por trás, e isso ficou muito claro para mim. E o resultado que os meus alunos têm, ele é muito rápido, porque quando eles entendem qual é a raiz do problema, você sabe como resolver aquele problema. Então não é só focar na voz. Às vezes as fonos que não têm essa especialidade em comunicação, elas acabam focando só na voz. Só que o expert, o especialista, ele é um todo. É muito mais do que só a voz. É respiração, é dicção, é ressonância vocal. E uma das maiores dificuldades que os meus alunos têm quando eu falo para eles, olha, a gente precisa trabalhar a respiração, a gente precisa trabalhar a dicção e a sua ressonância vocal, o que eu mais escuto dos meus alunos é o seguinte, mas Val, eu não quero falar mais alto. As pessoas ainda confundem essa questão de falar para dentro como falar mais alto. Gente,
falar mais alto é diferente do superar essa questão de falar para dentro. Quando você fala para dentro, você fala assim. Você é uma pessoa que não articula, que não tem esse volume de voz. A outra pessoa tem dificuldade em se compreender. E para você superar essa questão, você precisa trabalhar o seu volume de voz. Mas quem vai ajustar o seu volume de voz é você, naquilo que você sentir que é adequado. Às vezes, as pessoas que falam pra dentro, elas falam assim, mas Val, eu não gosto de quem fala... Gente, eu escuto muito isso. Eu não gosto de quem fala alto. Eu não me sinto confortável. Falar para fora não significa que você vai sair aí aos berros, gritando com uma câmera, gritando com as pessoas. Gente, não é sobre isso. É uma questão de ajuste. É um aspecto vocal e principalmente um aspecto de comunicação. Então, falar para fora é diferente de falar gritando, por exemplo. Então, se permita equilibrar esses elementos para você ter um resultado muito melhor na sua voz, na sua saúde vocal, para você não perder a sua voz e também na sua comunicação. E aí tem algumas pessoas que elas tentam fazer por elas mesmas. Ai, Val, quero superar essa questão de falar para dentro. O que eu mais observo é quando as pessoas começam... Alguém falou assim, pô, você fala para dentro. Sabe quando você escuta uma, duas ou mais vezes as pessoas falando, não, cara, você fala muito pra dentro, tem que superar isso. Meu Deus do céu, não entendo nada. E qual é o maior erro que as pessoas tendem a fazer quando elas vão tentar superar esse aspecto de falar pra dentro? Elas vão tentar falar mais alto. Só que aí, gente, cuidado, assim, eu ligo o alerta máximo, pá. Por quê? Falar para fora não significa falar mais alto. Se você não conhece esse passo a passo de respiração, dicção e ressonância, quando você tentar falar mais alto, você vai aumentar o esforço na sua prega vocal. E quando você faz isso, você fica mais perto de perder a sua voz. O volume da nossa voz, falar mais alto, é um conjunto de elementos. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente escuta todo mundo falando, ih, fala pra fora, e aí você tenta trabalhar essa questão por si só. Então muito cuidado para não confundir, tentar falar mais alto com falar para fora. Porque se você falar mais alto, você pode aumentar só o esforço. Por quê? Você não vai abrir a boca, você não vai trabalhar a ressonância, você vai sobrecarregar a sua prega vocal. Agora eu vou explicar para vocês qual que é o jeito certo para vocês começarem a superar essa fala para dentro do jeito certo. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Val, como que a gente ajusta do jeito certo para não comprometer a nossa voz? Então, para você superar essa fala para dentro de uma forma ajustada, você precisa trabalhar a sua respiração. Por que, Val, que eu preciso trabalhar a minha respiração? Porque a nossa voz é ar. Se a gente não tem essa consciência de que a nossa voz é ar, a gente errou desde o começo. Então precisa entender que a voz é ar. E se você quer ter essa voz para fora, você precisa aumentar o quê? O combustível da sua voz, que é ar. Você precisa trabalhar a sua respiração. Quando nós desenvolvemos a nossa respiração, quando nós trabalhamos a nossa respiração, a gente vai trabalhar a qualidade da nossa voz e a gente vai diminuir o esforço, porque você vai saber que quando você respira da forma adequada, equilibrada, você não vai gerar um esforço na sua prega vocal. E quando você não gera um esforço por trabalhar bem a respiração, você não vai perder a sua voz. E agora a gente vai trabalhar essa questão, esse primeiro passo, para você deixar de falar para dentro aqui ó, de um jeito prático. E eu trouxe aqui para vocês um exercício de respiração. Esse primeiro passo é um exercício de respiração. Por quê? Quando você melhora a sua respiração, você vai melhorar o quê? A sua projeção de voz.
E quando você melhora a sua projeção de voz, você não vai fazer nenhum esforço para falar. E quando você não faz esforço para falar, você não perde a voz. Olá, tem gente chegando. Olá, Luísa! Seja muito bem-vinda! Val, e que exercício é esse, gente? É um exercício que vai te ajudar a medir a sua capacidade respiratória. O que é isso, Val? Medir a sua capacidade respiratória significa você entender quanto tempo você consegue falar sem perder o ar. Perder todo esse ar que está dentro dos seus pulmões. Então, a minha intenção com esse exercício é um exercício muito simples, muito prático, mas que dá um resultado tremendo na qualidade da sua voz. E principalmente para você superar essa questão de falar para dentro. Lembra sempre que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Por isso que a respiração ela é a base da nossa voz. Se você não mede a quantidade de ar que você usa para falar, você não vai saber como melhorar, como aprimorar. E o meu objetivo aqui com os experts que estão me acompanhando é que você fale cada vez melhor. Que a sua voz não esteja comprometida, que você nunca perca a sua voz. Então, a respiração é algo essencial. Val, e como que a gente vai medir a quantidade de ar que a gente usa para falar? Um exercício simples, eu vou pedir para você sentar, manter a coluna reta, o peito aberto e aí você vai sentir os pés no chão também, vai soltar o ar, assim, assoprando mesmo. Soltou o ar. Olá, tem gente chegando, mentorada chegando por aí. Seja bem-vinda, Grazi. Chegou bem na hora do exercício. Então, solta o ar. Inspira pelo nariz. E você vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você vai contar até o momento que você observar que o seu ar acabou. Quando você viu que o ar acabou, você vai fazer o quê? Vai parar. Para de contar e anota. Então eu vou repetir o exercício para você não perder nada. Primeiro, organize a postura, sente de uma forma ajustadinha, solte o ar, soltou o ar, inspira pelo nariz. Depois que você inspirou pelo nariz, você vai contar até o seu ar acabar. Quando sentiu que o ar acabou, gente, não fique fazendo esforço, porque esse é o perigo. O ar acabou, você para e você vai lá e anota. Vai anotar aonde que você parou. Se você parou no 5, sinal de alerta, sua capacidade respiratória está muito baixa. Se você parou no 15, está na média. Se você conseguiu chegar até o 30, sua capacidade respiratória está muito boa. Então, é legal vocês terem essa média, porque assim você consegue sempre aprimorando. E sempre lembre-se, respiração é algo muscular. É algo que você desenvolve. Então, quando você mais trabalha a respiração, maior é a sua capacidade respiratória. Então, hoje você pode ter parado no 5. Refaz o exercício amanhã, que eu tenho certeza que você vai conseguir ir até o 6, ir até o 7 e vai repetindo sempre. É um exercício simples e prático. Você pode fazer em qualquer lugar, gente. Tá no trânsito, tá no banheiro, tá fazendo a maquiagem antes de fazer uma live, está se preparando para uma apresentação, para gravar um vídeo, já vai fazendo esse exercício. Porque assim você aumenta a sua capacidade respiratória e você não vai fazer esforço para falar e, consequentemente, você não vai falar para dentro. A respiração é a base da nossa voz.
Se nós não desenvolvemos bem a nossa capacidade respiratória, se o ar acaba, se você perde o ar enquanto você fala, é um sinal de alerta. E o que acontece com as pessoas que falam para dentro é isso. A capacidade respiratória delas está muito reduzida. Quando você tem uma baixa capacidade respiratória, você fala para dentro, você acaba falando para dentro, você faz muito esforço e, consequentemente, você perde a sua voz. Então, eu quero que vocês façam esse exercício, eu vou recapitular mais uma vez para ficar bem claro e você começar a praticar a partir de hoje aí na sua casa. Pode fazer aí junto comigo. Solta o ar. Coloca ar pelo nariz. Respira pelo nariz, ó. Encheu, vai contar até acabar o seu ar. 1, 2, 3 e conta falando para fora. Não conta 1, 2, 3, não é 1, 2, 3, 4, 5. É um excelente treino para você já ir, ó, abrindo essa boca e colocando essa voz para fora. Porque se você fala para fora, você está gerando esforço vocal e você é um candidato, é uma questão de tempo para você perder a sua voz. Então, fique ligado, é algo contra-intuitivo. A maioria das pessoas que fala para dentro pensa que nunca vai ter um comprometimento vocal, mas essas pessoas são aquelas que estão lá primeiras na fila. Então, observe, se analise, faça essa prática e se você ficou com alguma dúvida com relação a falar para dentro, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder te responder e suprir todas as suas dúvidas para você deixar essa questão de falar para dentro para trás. A gente precisa falar para fora. Uma beijoca no coração de vocês, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela atenção de todos e nós nos encontramos na próxima sessão com a Fono.